Vamos lá então, gente, voltando. Hoje eu vou começar aqui a aula, né, o segundo bloco, com uma provocação, uma questão de prova verídica. Vamos aqui então verificar uma questãozinha. Lararará. Aqui, vamos lá, gente, ó. É inexigível a licitação na hipótese de calamidade pública. É inexigível a licitação na hipótese de calamidade pública. Gente, vamos lá, inexigível. Contratação direta porque não há competição. Calamidade pública, gente, é inexigível? Afirmação incorreta. Deixa eu ver se tem outra aqui. Essa aqui é clássica, ó. A contratação de artistas a crítica ou pelo... A contratação de artistas consagrados pela crítica ou pelo público é um exemplo de dispensa. Não rifem a questão. Vamos lá, gente. O Tchacabum, lembra o Tchacabum? Tem competição ou não? Não. É o quê? Inexigível e não dispensa. A gente não pode rifar a questão, hein? Só mais uma aqui, eu prometo. A sociedade de economia mista, diferentemente das empresas públicas, não é obrigada a licitar. Errado porque, gente, toda a administração licita, incluindo lá as economias mistas. Beleza? Muito bem. Prosseguimos então. Estamos do quê, gente? Das modalidades de licitação, tomada já foi, concorrência já era, convite. De convite é modalidade ou tipo? Modalidade, é comum, né? Comum, beleza. E de convite das três comuns é a mais simplesinha. É tão simples, mas tão simplória, que a própria administração pública que convidará, ela convida, né? Uma carta convite, ela convida. No mínimo, 3 interessados cadastrados ou não. Então, aqui no convite, gente, a administração pública, ela convidará, no mínimo, 3 interessados cadastrados ou não. Ela pode, por exemplo, ó, convidar 5 e somente 1 cadastrado? Pode. No mínimo 3 cadastrados ou não. Ela pode convidar, por exemplo, 10, nenhum cadastrado? Pode. No mínimo 3 cadastrados ou não. Legal. Agora, se você estiver cadastrado e não foi convidado, tem uma chance. Se você que está cadastrado não foi convidado, exigi-lo em até 24 horas que antecedem o prazo final para as propostas, a administração deverá convidá-lo. Vou repetir. Última vez, hein? Ela convida no mínimo 3, cadastrados ou não. Legal. Mas calma lá. Eu também vendo aqui pincel atômico. Estou cadastrado e não fui convidado. Se eu exigi-lo em até 24 horas que antecedem o prazo final das propostas, a administração pública deverá me convidar. O cadastrado, não convidado, que exigir o convite aí no tempo hábil. Legal. Convite é para pequeno vulto. A gente decora aqui os valores, ó. Obra ou serviço aqui de engenharia até 150 mil reais. Obra ou serviço aqui de engenharia até 150 mil. Compras e demais serviços até 80 mil reais. Legal, você pode optar pelo convite. Licitação internacional, qual que é a regra? Concorrência, mas eu posso optar pela tomada, posso. E também eu posso lançar mão do convite. Posso sim, gente. Primeiro requisito para que eu, numa licitação internacional, opte pelo convite. Respeitar os limites do convite. E outro requisito. Só existirem fornecedores o quê? Estrangeiros. Somente fornecedores estrangeiros. Então espera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. É uma contratação de pequeno vulto. Não supera aqui os limites do convite. E só tem fornecedor gringo estrangeiro, eu posso realizar pelo convite. Posso. Uma licitação internacional. Opa. Alienação de bem público não, gente, por enquanto é a concorrência apenas, tá? Qual que é o prazo mínimo no convite entre a publicação do convite e o prazo final para que você encaminhe as propostas? 5 dias úteis, tá, gente? Aqui é um prazo único, fixo, 5 dias úteis. Úteis somente no convite, tá? Nos demais aí, nas demais modalidades, são dias corridos, né? Corridos. 5 dias úteis. A gente tem uma questão de prova que eu acho que deve ser C, tá? Eu lembro porque, enfim, né? Eu lembro. A história é mais ou menos assim. Reforma de um estádio de futebol, um bem público, né? Um estádio de futebol público,
Valor orçado para a reforma, 120 mil reais. Tá bom. O gestor público, lá o governador, por exemplo, ele queria as propostas no menor prazo possível. E a banca afirmou que tinha que ser pelo convite. Reforma de um estádio. Pequeno, médio ou grande vulto, gente? 120 mil. Pequeno, médio ou grande vulto? Pequeno vulto. Aliás, suspende aqui um pouquinho, para um pouquinho. A lei fala assim, gente, ó, que onde cabe o convite, você pode optar ou pela tomada, legal, em qualquer caso pela concorrência. Gente, onde cabe o convite, né, quem pode mais pode menos. Onde cabe o convite, você pode optar ou pelo convite, né, ou pela tomada, em qualquer caso, pela concorrência. Então, por exemplo, uma obra pequeno vulto, quais são as combinações possíveis? Convite, tomada ou concorrência. Uma obra médio vulto, convite destaca já, né, porque não pode. Quais são as possibilidades? Tomada ou concorrência, e grande vulto apenas a concorrência. Gente, quem pode mais pode menos. Onde cabe o convite, cabe a tomada, ok? Quem pode mais pode menos. Em qualquer caso, a concorrência. Volta para a questão. Reforma de um estádio, 120 mil. O gestor queria as propostas no menor prazo possível. 120 mil, pequeno vulto. A banca afirmou que tinha que ser pelo convite. Certo ou errado? Seria pelo convite, teria que ser ou poderia ser? Seria porque, gente, nesse caso, a banca deixou claro que o gestor queria a modalidade mais rápida. Menor prazo possível. Por mais que você pudesse optar pelas três, qual que é a mais rápida? É o convite. Então, nesse caso, como havia uma menção a prazo, a mais rápida, a mais célere, tinha que ser o convite, tá? Se não houvesse menção a prazo, aí você poderia, né, utilizar qualquer modalidade, ok? Vamos aproveitar o gancho aqui, ó. Uma questão que nos interessa aqui, ó. Cadê você? Aqui. Aqui, ó. O convite é a única modalidade de licitação que não tem edital. Certo ou errado? O que é o edital, gente? O edital, na verdade, é um instrumento que convoca os interessados a participarem da licitação. O SESP aqui afirmou que o convite é a única modalidade de licitação que não tem edital. Correto por quê, gente? Na verdade, não há um edital formal. Há, no máximo, o convite. Tanto que a lei nem exige a publicação do convite em diário oficial. Basta que você afixe no lugar de fácil visualização. Então, no convite edital, na verdade, é o próprio convite. Deixa eu ver se tem outra aqui bacaninha. Não. Olha a questão boa. Juiz TRF2. A respeito da licitação para o município contratar um escritório de advocacia, a contratação somente, negrito, sublinhado e marca-texto. Para contratar um escritório de advocacia, a contratação somente poderá ser feita por meio da concorrência. Respire para um pouquinho. Gente, advogados é um serviço ou não? Ou é uma compra? Não, é um serviço. É de engenharia? Não é. Gente, aqui em cima, ó, obras ou serviços de engenharia. E aqui embaixo são compras e demais serviços. Tá, aqui é um serviço. Legal, gente? Nem sempre. Se for um serviço aqui, um escritório, até 80 mil, eu posso optar pelo convite. Até 650, o contrato, tomada. Ou acima disso, a concorrência. A questão é o quê? Incorreta. Mas calma lá, professor. Eu li aqui no artigo 13 que para contratar um advogado, a depender do caso, pode ser também inexigível. Correto. Só que muito cuidado por quê, gente? Por exemplo, tem municípios que não têm um corpo de advogados próprios, uma procuradoria. Quem é uma procuradoria? São advogados concursados que defendem o município e o Estado da União. Não tem procuradores públicos. O que o municípiozinho faz, gente? Contrata um escritório de advocacia, ok? Contratar um advogado sob o manto da inexigibilidade são somente em causas muito específicas, gente. Não é qualquer causa que qualquer advogado possa defender o município. Tem que ser lá, gente, uma causa singular, única. Putz, fomos processados aqui pelo Papa, direito canônico, né? Só tem um advogado especialista nisso. Gente, não tem competição, é o quê? Inexigível. Agora, para causas gerais, para o contencioso geral,
qualquer advogado poderá defender o município. Já que qualquer advogado poderá defendê-lo, tem competição? Tem que licitar, gente. Então, para contratar um advogado, são duas situações. Se for uma causa muito específica, singular, onde somente aquele advogado deterá o conhecimento para defender lá a administração pública, beleza, inexigível. Agora, para o contencioso geral, para causas corriqueiras, é um serviço, tem competição, tem que licitar. Tudo bem, gente? Tanto que nós tínhamos aqui em Santa Catarina uma estatal que durante anos ela contratava um escritório de advogados para o contencioso geral sob o manto da inexigibilidade. O Ministério Público impugnou, falou, não, fofa, né? Tem que licitar porque tem competição. Depois descobriram que o escritório era de um sobrinho de um diretor da estatal, né? Tinha maracutaia. Mas enfim, vamos prosseguir. Gente, modalidades especiais. Vamos lá. Modalidades especiais. Leilão e o concurso. Gente, o leilão, por exemplo, ó, quando que você vai utilizá-lo? Por exemplo, alienação de bens apreendidos. Bens apreendidos. Gente, cuidado, hein? Não confundam a alienação do bem apreendido com a alienação do bem público. Porque para alienar um bem apreendido, por exemplo, gente, ó, aqueles dois traficantes que foram, né, assassinados e tal, essa repercussão toda aí. Lá o GG do Mangue e o Paca, né? Esses caras, eles tinham propriedades e tal que eram proveito do tráfico de drogas. E tudo que é proveito do tráfico de drogas é confiscado pela União, é confiscado aquilo, ou seja, a União toma de você, e o destino pode ser uma eventual alienação. Ok? Então aquele veículo importado que foi confiscado, ele pode ser alienado pela União, é um bem apreendido através do leilão. Ok? Agora, alienação de bem público, qual que é a regra A? Concorrência. Só que mesmo aqui na alienação de bem público, eu posso em algumas situações optar ou pela concorrência ou pelo leilão. Por exemplo, ó. Vou colocar aqui, gente, ó. Exemplo 2. Alienação de bens públicos móveis. Bens públicos móveis. Cujo valor da avaliação não supere até 650 mil, gente, reais, eu posso optar também em aliená-los pelo leilão. Então volta tudo. A alienação de bem apreendido, lá a BMW do traficante, né, que foi confiscada, será alienada. Licitação, modalidade o quê? Leilão. Acabou. A alienação de bem público, por exemplo, uma viatura velha, um bem público móvel inservível, a alienação em regra pela concorrência. Só que, por exemplo, tá, gente? Se for um bem público móvel até 650 mil, você pode optar ou pela concorrência ou pelo leilão. Mas, professor, e se for um bem público móvel que supera esse montante? Daí somente pela concorrência, que é regra. Tá claro isso ou não, gente? Alienar um bem apreendido é o leilão. Alienar um bem público, qual que é a regra? Pela concorrência. Agora, por exemplo, bem público móvel até 650 mil, você opta ou por ela ou pelo leilão. Ok? Tanto que ano retrasado, foi feito um leilão, acho que foi o maior do Brasil, gente, de viaturas inservíveis do estado de São Paulo. Olha que interessante. Essas viaturas foram adquiridas em meados de 2000. E à época o governador era o Geraldo Alckmin. O que ele fez? Eles compraram lá, gente, uma frota de viaturas Land Rover para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Civil, Polícia Militar. 2000, estamos em 2018, né, gente? Há 18 anos, né? A utilização é extrema. Então elas foram lá leiloadas, alienadas pelo leilão, né? Enfim, né, com alguns defeitinhos, mas dá para ser feliz também. Mas enfim, gente, vamos lá. Tem que saber comprar em leilão, né? Mas vamos lá, gente. Outro ponto importante, ó. Qual que é o prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização do leilão? 15 dias, tá? O prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização do leilão, 15 dias. Pode ser um prazo maior? Pode ou não? Tem que ter um prazo mínimo, pode ser um prazo maior. Concurso. Gente, o concurso, sempre falo isso, vou repetir até os meus últimos dias. Tá velhinho lá com a fralda geriátrica e falando, gente, ó. Não confundam esse concurso aqui, ó, com aquele concurso público previsto lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição. Eu tinha um professor bem velhinho, gente, ele dava aula de ciências políticas na faculdade, bem velhinho, tá, gente, José Roberto.
E eu entrei na faculdade em 99. E ali em 99, ainda a gente estava saindo daquele do politicamente incorreto. Ele fumava na sala, né? Ele fumava lá, né? Eu fumava e tal, né? E o meu nerdão, ele baforava na minha cara. Daí teve um dia que ele fumou o giz, né? Fumou o giz e foi escrever com cigarro, né? De verdade, verídico. Mas enfim, concurso, gente. Esse concurso aqui não tem nada a ver com o concurso público da Constituição. Por quê, gente? Esse concurso aqui é de provas ou provas e títulos para seleção de pessoal, que não é licitação, né? É o concurso aí que vocês prestarão e serão aprovados em breve. Esse concurso aqui, gente, é para quê? Vamos colocar aqui, ó. É para a escolha do melhor trabalho técnico, científico, artístico. Trabalho, tá, gente? Trabalho técnico. Por exemplo, em 2010, mais ou menos, o município aqui de Florianópolis publicou um edital de concurso para premiar o melhor projeto arquitetônico, trabalho técnico, para remodelar aqui, gente, a Paulo Fontes. E quem venceu foi um uruguaio que apresentou um projeto, gente, para transformá-la num boulevard, né? Não saiu do papel nunca, mas foi um concurso. Melhor trabalho técnico, científico ou trabalho o quê? Artístico. Por exemplo, a Fundação Catarinense de Cultura, FCC, também aquela Fundação Franklin Cascasca do município, elas publicam editais de concurso, premiando, por exemplo, um roteiro de um filme. Aqui, tá? Quais são as peculiaridades do concurso? Vamos lá, gente. Primeira característica aqui, ó. O concurso ele vai ter tipos próprios. O que é um tipo mesmo? Alguém lembra? Alguém? Ninguém? Alguém lembra? Não? Eu lembro. São critérios para o julgamento. Aqueles critérios que nós já conhecemos, menor preço, melhor técnica, mas o quê? Técnica e preço, ou maior lance ou oferta, aqui são incompatíveis. Por quê? Vamos lá julgar uma fantasia. Qual que é o critério? Sei lá, gente, formosura, né, brilho, enfim, aqui são critérios para cada concurso. Outro ponto importante. Até o convite, gente, quem é que conduz o procedimento licitatório? É uma comissão licitante. Concorrência, tomada e convite, quem conduz o processo é uma comissão licitante. Formada por 3 servidores, o quê? Estáveis, e 2 dos 3, pelo menos, pertencerão ao quadro permanente de pessoal que só trabalha com licitação e contratos. Vou repetir. Até o convite, quem é que conduz o processo? Comissão licitante. Composição. 3 servidores estáveis, tem que ser estável, e 2, pelo menos, pertencerão ao quadro permanente de pessoas que só trabalham com licitação e contratos. Legal. No convite, a lei fala assim, ó, se for um órgão público menorzinho, pode ser uma pessoa só, tá? Mas a regra são 3 estáveis. E 2, pelo menos, do quadro aí permanente de licitação e contratos. No leilão, gente, já que ele segue as regras do direito civil, é um leiloeiro oficial, que pode ser um particular ou um servidor público. Ok. No concurso, gente, é uma comissão especial, tá? Comissão especial. Qual que é a pergunta? Para que você participe da comissão especial para cada concurso, é necessária ou não a qualidade de servidor público? Não precisa, tá, gente? Não tem que ser servidor público, não. Basta que você seja uma pessoa idônea e tenha um conhecimento na matéria. Então, por exemplo, ó, sei lá, vamos aqui julgar um roteiro de um filme. Chama um cineasta famoso, lá o Silvio Bach, enfim, para o cara, né? Enfim, julgar aqui o concurso. Não tem que ser servidor público, basta o quê? O conhecimento na área e uma reputação, né? Ilibada. Uma idoneidade moral. E para fechar a conta aqui, galera, qual que é o prazo mínimo entre a publicação do edital do concurso e o prazo final, né, para que você entregue os projetos? 45 dias. Pode ser um prazo maior? Pode ou não? Pode, tem que ser o prazo mínimo, né, gente? Prazo mínimo, 45 dias. Beleza? Só para fechar a conta aqui, gente, uma questão de prova. A primeira eu vou inventar e a segunda vai ser verdadeira. A administração pública, ela pode combinar modalidades. Por exemplo, ó, já sei. Olha que ideia boa. Vamos pegar o procedimento do convite, bem simplesinho, só que vamos utilizar aqui os limites da concorrência. A administração pública pode, gente, combinar modalidades? Não pode. A lei proíbe a combinação de modalidades. Ok? Legal. Questão de prova. Gente, como cai em prova a contratação direta? Eu tenho até dificuldade para encontrar questão que não é de contratação direta. Vamos tentar aqui achar uma que não é. Aqui, ó. Os bens públicos serão sempre alienados pela modalidade de concorrência. Certo ou errado?
os bens públicos serão sempre alienados pela modalidade de concorrência. Errado, em regra, pela concorrência. Em algumas hipóteses, você pode optar pelo leilão, que é bem mais simplesinho. Lararará. Mais uma vez. A venda, aqui gente, ó, TCE Tocantins, analista. A venda de bens públicos imóveis, mais uma vez, será realizada obrigatoriamente por meio da concorrência, não se admitindo o leilão. Errado, porque também nós temos algumas situações que você pode optar também pelo leilão, não só pela concorrência. Para fechar aqui, hein? Convite é a modalidade de licitação... Para um pouquinho. Convite é modalidade ou tipo? Modalidade, tá bem. Convite é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data das propostas. Errado porque é o conceito da tomada de preços. Gente, não tem muito o que inventar aqui. As bancas, elas misturam conceitos, misturam lá as situações. Gente, tem que estudar isso aqui, não tem como, né? Tem que decorar isso aqui tudo. Mas vamos lá. Prossigamos então. Vamos tratar do próximo tema de hoje? Coloque assim, gente, um traço, um risco, porque queremos tratar de um tema novo. Qual que é o tema novo? Contratos da administração pública. Vamos lá, gente, contratos da administração pública. É o último tema da noite. Hoje tem paredão? Não, paredão é amanhã só, né, gente? Quando que é o paredão? Amanhã, né? Vamos lá. Prossigamos. Paredão do Big Brother, você não assiste, pessoal? Nossa, vocês não têm assunto com vocês, não dá licença. Não tem assunto com vocês. Vamos lá, gente, ó. Hoje é paredão triplo, poxa. É isso, gente. Vamos lá. Gente, próximo tema de hoje é o seguinte. Contratos da administração. Vamos lá, gente. Contratos da administração. Contratos da administração. Gente, a mesma lei que vai trazer normas gerais sobre licitação, ela também traz normas gerais sobre contratos da administração pública. Ok? Deixa eu linkar de contratos. Vamos já contratos. Qual que é a lei, gente? Lei 8666 de 93, tá? Artigo 54 até o artigo 80. Mais uma vez de quem? Da lei 8666 de 93. Legal. Gente, o que é um contrato da administração pública? São todos aqueles que a administração pública é parte. Gente, qualquer contrato que a administração é parte é um contrato da administração pública. Ela compra, ela vende, ela aloca. Ok? Olha a pergunta que o ano passado um colega lá da Bahia, gente, um aluno de um curso online me mandou pelo Facebook, lá aquele áudio. Perguntou o seguinte: professor, contrato da administração pública é somente entre a administração pública e particulares? Ou também admite-se um contrato da administração pública entre a administração pública e a administração pública? Falei, que pergunta boa. Fiquei refletindo, pensando, falei, não, pode sim. Por exemplo, gente, ó, quando o Estado ele doa um bem ao município, a doação é um contrato? É um contrato da administração pública entre dois entes federais. Ok? Entre dois entes centrais. Outro exemplo, ó, quando a União faz um contrato de permuta, por exemplo, com o Estado, é um contrato entre a União e o Estado, entre dois entes centrais. Então, mais uma vez, contratos da administração pública. Todos aqueles que a administração pública é parte. Ou entre a administração pública e particulares, que é o mais comum, né? Ou entre a administração pública e a administração pública. Legal. Só que a expressão, gente, é um gênero. É um gênero. Quais são as categorias? Contratos administrativos, legal. E os contratos de direito privado da administração pública. Vamos colocar aqui, gente, ó. Então, contratos da administração pública é um gênero. Quais são as categorias? Contratos administrativos e os contratos de direito privado da administração. Legal. Gente, contratos administrativos são os típicos. Por que típicos? Porque aqui a administração pública, ela age numa relação de verticalidade. Como assim verticalidade? O contratado aqui embaixo, com poucos direitos. A administração pública aqui em cima, com vários direitos. Uma relação vertical. Tanto que aqui, gente, a administração pública ela tem prerrogativas. Vou explicar as principais, mas, por exemplo, ela pode ficar sem pagá-lo
por até 90 dias e você é obrigado a prestar o serviço. Prerrogativa dela. Ela pode fazê-lo sem ônus para ela. Prerrogativas, entre outras. Só que, por outro lado, ela também está sujeita a sujeições. Gente, o que são sujeições? São certas amarras que não se aplicam a particulares. A administração tem que licitar, sujeição. A administração tem que publicar em diário oficial, ok? Então, viram em prova assim, ó, contratos administrativos, primeira modalidade de contratos da administração pública são os típicos. Nele, a administração pública age como tal, com prerrogativas e sujeições. Legal. Agora aqui, gente, ó, o que é um contrato de direito privado da administração pública? São atípicos. Por que atípicos? Aqui a administração pública não age como a administração pública. Ela age equiparada a particulares. Uma relação horizontal. Ok? Quer que eu pegue aqui, colega? Eu posso soletrar. Pode falar. Aqui não, beleza, minha letra está péssima, né? Melhor trabalho técnico, abreviei. Trabalho técnico, científico, artístico, tipos próprios, comissão especial. Pegou? Legal. Vamos lá, volta aqui então, gente, ó. Contratos atípicos. Aqui a administração pública age, gente, equiparada a particulares. Vou dar um exemplo aqui clássico. Exemplo aqui, gente, ó. Contratos bancários. Contratos bancários. Eu fui até o Banco do Brasil e falei, oi, tudo bom? Bom dia, tudo bom, legal. Eu queria abrir uma conta corrente aqui, gente. O Banco do Brasil ele é uma entidade pública. Legal. Eu assino um contrato? Assino. Idêntico ao do Itaú, ao do Santander. Quando um banco público ele celebra um contrato com o cliente, é um contrato em que aquele banco público ele se equipara a qualquer banco privado. Professor, o que cai mais em prova? Os contratos administrativos. Tanto que daqui até às 10, qual que é a proposta? Destacarmos as principais características. Preparados? Legal. Só que antes disso, questão de prova. As expressões contratos administrativos e contratos da administração são sinônimos. As expressões são sinônimas, né? As expressões contratos da administração, o gênero, e o contrato administrativo são sinônimas. Errado por quê? Aqui é o gênero e aqui é apenas uma das categorias. Não são sinônimos. Pegou, colega? Mais ou menos? Volta aqui, ó. Então, tem que pegar. O que é um contrato da administração? Todos que ela é parte. O que é um contrato administrativo? É aquele que ela age como tal, né? Uma relação de verticalidade. Só que é uma das categorias, porque tem mais uma. Então não são expressões sinônimas, não. É apenas uma categoria do gênero. Legal. Vamos lá, gente, ó. Características de um contrato administrativo. Vamos colocar aqui, ó, fazer uma flechinha. Gente, vou tentar destacar as principais características, sem, contudo, aqui a pretensão de esgotá-las, porque eu não vou ter o tempo hábil. Vamos lá. Primeira característica. Os contratos administrativos são contratos o quê, gente? Consensuais. Consensuais. Como assim consensuais? Uma palavra-chave aqui, ó, vontade. Como assim vontade? Gente, são contratos que nascem com a simples manifestação da vontade. Sou empresário, tá? Eu vendo medicamentos. Venci uma licitação e eu fui convocado pelo município para celebrar o contrato. Legal, porque é uma roupa bonita, vou lá. Assino o contrato, a administração pública assina. Manifestamos a vontade em contratar. Nasceu o contrato, acabou. Gente, é consensual. Se no outro dia eu vou à falência, eu morro e não executo, é um segundo capítulo de execução ou inexecução contratual. Quando que nasce o contrato administrativo? Quando você começa a executá-lo ou quando você manifesta a vontade em firmá-lo? Com a vontade. Se você executa ou não, segundo capítulo. Ok? Tem alguns contratos reais que só nascem quando você começa a executá-los. Aqui não são contratos reais, não. São contratos o quê? Consensuais. Nascem com a simples celebração, com a simples manifestação da vontade. Muito bem. Mais uma característica. Gente, são contratos formais. O que é um contrato formal? São solenes. Como assim solenes? Liberdade mínima. Liberdade mínima. A lei define, ó, passo a passo, como nascerá o que pode e o que não pode num contrato administrativo. São formais. Tanto que lá no artigo 55, que vocês lerão hoje ainda, nós temos o quê, gente? Um rol de cláusulas necessárias. Pensem assim, ó. Num contrato entre particulares, o que vige? A liberdade das formas. Se você não fere a lei, a forma é livre. Tá bom.
Contrato administrativo não, são solenes. A lei prevê passo a passo o que ali deve constar. Tanto que aqui temos um rol de cláusulas necessárias. Questão de prova. Já que o contrato ADM é formal, ele tem que ser registrado em cartório. Certo ou errado? Pensa um pouquinho. Já que eles são formais, eles devem ser lavrados em cartório. Putz, eu não sei, não tenho certeza. Vamos viajar um pouco. Gente, imagine o número de contratos administrativos que a administração pública dos municípios, dos estados, da União, celebram por dia. Milhares. Imagine o custo para registrar cada contrato em cartório. Gente, não ia dar, né? E outra, burocracia danada. Então, o direito, gente, eu sempre falo isso, não tem que saber tudo, mas o bom senso, né? Se tiver um pouquinho de imaginação, você começa... Não pode ter muito, né, gente? Para cada questão tem 3 minutinhos, né? O cara fala, não sei. Se for com calma, gente, por exemplo, não. Então, não tem que ser lavrado em cartório, não. Basta que você arquive na própria repartição pública. Ok? Só que tem uma exceção, para variar, né? Se for um contrato, por exemplo, que verse, por exemplo, sobre bens imóveis, uma compra e uma venda, o que a lei exige? A lavratura em cartório. Só que isso é regra ou exceção? Exceção, porque em regra basta que você arquive na própria repartição pública. Vamos lá. Mais uma característica. Gente, além de tudo, eles são o quê? Comutativos. Comutativos. Vamos colocar aqui já 3 de uma vez. Comutativos, intuito persona. E são também o que? Bilaterais, tá? Vamos colocar aqui 3 em 3. Eu explicando a cada 3. São comutativos. O que é um contrato comutativo, que é o caso aqui? Gente, são aqueles em que as prestações são pré-estabelecidas. Eles têm um certo equilíbrio. Comutatividade, as prestações são pré-estabelecidas, eles têm um certo equilíbrio. Por exemplo, no contrato celebrado eu já sei. Durante um ano, eu fornecerei medicamentos ao município, 12 meses. Por mês eu receberei 500 mil, onde eu cubro os meus custos e terei um certo lucro. Comutativo. Um certo equilíbrio e as prestações pré-estabelecidas. Ok? Legal. Qual que é o contrário de contrato comutativo? É o aleatório. Contrato aleatório, as prestações não são pré-estabelecidas e não tem equilíbrio. Por exemplo, gente, contrato de seguro é aleatório. Porque você não sabe se ocorrerá ou não o sinistro. E se ocorrer o sinistro, não digo bom, né, mas é menos mal para o segurado e ruim para o segurador. Se não ocorre o sinistro, é ruim, né, ruim para o segurado e bom para o segurador. Contrato de seguro é aleatório. Ele não é equilibrado e as prestações não são pré-estabelecidas. Aqui são o quê? Comutativos e não aleatórios. O que é um contrato intuito persona? São pessoais. Ou seja, você não pode, em regra, subcontratar, gente. São fundamentais as suas características. Você venceu a licitação, você comprovou que você tinha condições para ser um contratado pela administração pública. Não venha agora subcontratar. Só que essa natureza é regra. Por quê? A lei fala assim, se for uma parte do contrato acessória, e desde que o contrato autorize, você pode o quê? Subcontratar. Então, por exemplo, ó, construção da ponte. Essência do contrato é a ponte. Tem que ser eu. Agora, por exemplo, a empresa que faz a segurança da obra à noite. É uma parte acessória, eu posso o quê? Subcontratar. Desde que o contrato autorize isso. Até cá em prova, ó. Essa natureza intuito persona no contrato é absoluta. Não, porque excepcionalmente você pode o quê? Subcontratar uma parte acessória do contrato, desde que o contrato autorize isso. Legal. Bilaterais. Obrigações mútuas. Obrigação da administração pública, pagá-la. Sua obrigação é entregar o bem. São o quê, gente? Ó, bilaterais, obrigações mútuas. Só que a banca é do mal, hein? Olha o sinônimo para bilateralidade. Sinalagmáticos. Correto, tá, gente? Vou colocar aqui, né? Bilateral ou sinalagmáticos. A gente tem contrato sinalagmático, bilateral. Obrigações mútuas. Tanto para o contratante quanto para o contratado. Vou parar por aqui, tomar o 10º café da noite, né, gente? Né, super, né, faz bem isso. Voltaremos em alguns minutinhos. Valeu.